A paz do Senhor, queridos e queridas irmãs. Eu sou o pastor Julimar Paulino. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus. Nesta oportunidade, meus queridos irmãos, peço que você compartilhe os nossos vídeos, que você dê o seu like, comente. Eu quero, meus queridos irmãos, hoje vos trazer uma palavra da parte de Deus, queridos, aonde nós iremos falar, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aqui localizar isso. No livro de Apocalipse, nós vamos aqui falar um pouquinho no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, né? A palavra Apocalipse, os irmãos sabem, significa revelação das últimas coisas, né? E o propósito de João, meus irmãos, não é ocultar, mas é fazer a revelação do Senhor conhecida, né? Glórias a Deus. O Apocalipse, ele precisa ser interpretado sobre três aspectos, meus amados irmãos: o histórico, né? O profético e também o simbólico, né? Ou tipológico, né? Histórico, meus amados irmãos, são fatos citados, né? E reais, né? São fatos reais citados. Profético, glórias a Deus, são previsões de fatos que irão acontecer, né? E também elucidação de fatos passados. Louvado seja o nome do Senhor. E o simbólico ou tipológico são citações sobre fatos e lugares que simbolizam outras coisas, né? O capítulo 1, meus amados irmãos, ele nos fala, louvado seja o nome do Senhor, da revelação. O capítulo 1 ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la, conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam, né? E guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem, meus irmãos, aqui esses 4 versículos que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, o destino da revelação, glórias a Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Representada pelas 7 igrejas da Ásia, né? Glórias a Deus, que representam simbolicamente a igreja, né? Em diferentes tempos da história e também da humanidade. Glórias a Deus. Aquele que é, o que era, o que há de vir, louvado seja o nome do Senhor, pode ser compreendido, meus irmãos, como título, né? Um título para Deus, que é eterno, né? E o autor da história, glórias a Deus. A frase o que há de vir constitui uma alusão à segunda vinda de Jesus Cristo. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono, meus irmãos, é uma representação do Espírito Santo manifestado em Jesus Cristo, conforme Isaías capítulo 11, versículo 2 e o 3, e Zacarias capítulo 4, versículo 10, que declara que os 7 olhos do Senhor estão por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E
de Jesus Cristo. O versículo 5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, glórias a Deus, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue. Então, Jesus, meus irmãos, ele é a fiel testemunha. Glórias a Deus, né? Não só com respeito, glórias a Deus, a esta revelação, meus irmãos, mas no que diz respeito a toda a verdade, né, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o primogênito dos mortos, no sentido de ser, meus irmãos, o primeiro a ressuscitar dos mortos, sendo o seu sangue derramado para prova, né? Glórias a Deus, do seu amor para conosco. Sem derramamento de sangue, meus irmãos, não há remissão de pecados, né? Romanos capítulo 5, versículo 8, né? E Hebreus capítulo 9, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6, meus irmãos, ele diz assim: e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o verso 6 é o cumprimento da vontade de Deus, né? Em Êxodo, capítulo 19, o versículo 6, Deus cumpre o seu desejo através de Jesus, que tornou isso possível pelo livramento realizado pela sua morte e ressurreição. Cristo, ele nos trouxe, meus irmãos, do domínio do pecado e fez de nós um reino em que todos nós somos sacerdotes. O texto, meus irmãos, que seguem, dão a ideia. A epístola, ela fala de forma muito clara sobre isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Aqui Pedro, ele nos chama, meus irmãos, de sacerdócio real, né? Glórias a Deus. Mais uma vez, a ideia de um reino sacerdotal. E desta postura, meus irmãos, que podemos vislumbrar o ensino de que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, me diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Como está escrito lá em Mateus 16 e 18. O inferno, meus irmãos, ele não pode deter a nação de reis e sacerdotes, mas pode deter uma igreja com uma visão limitada e restrita, né, às obras naturais. Uma nação de reis e sacerdotes vive, meus amados irmãos, o sobrenatural de Deus. Meus queridos, eu vou parar aqui nesse versículo, apenas esses 6 primeiros versículos que nós queremos aqui trazer, esse comentário. Depois nós estaremos colocando mais alguns vídeos, onde nós iremos falando paulatinamente e gradativamente sobre o Apocalipse, né? Algumas coisas que a gente estudamos e buscamos compreender dentro da palavra de Deus, né? Mas é claro que tem pessoas que têm uma capacidade muito mais aprofundada, muito mais sábia, né, do que esse que vos fala, mas a gente temos que repassar aquilo que Deus
nos permite aprender, né? Que Deus abençoe, queridos, abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, né? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei o momento que você vai ouvir esse vídeo, mas que Deus esteja abençoando a você, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse nosso vídeo e que Deus possa alcançar outras pessoas através dessa palavra. A paz do Senhor Jesus.